Olá, você, tudo bem? Esse é o Tertulianos, diálogos que movem o Brasil. Sempre é bom lembrar a origem do nome do nosso podcast, que foi inspirado na ideia de tertúlia, uma palavra de origem espanhola, muito comum ainda em Portugal, que é um bate-papo informal sobre um determinado tema, artes, filosofia, um bate-papo familiar, equivalente àquilo que os portugueses ainda chamam de patuscada. E para essa nossa tertúlia ou patuscada, hoje temos a presença de alguém que conheci muito recentemente, mas por quem já nutri uma admiração, um respeito muito grande, Dr. Edson de Rezende Castro. Dr. Edson teve uma carreira de 32 anos no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, promotor de justiça em várias comarcas. Ele estava me dizendo agora há pouco aqui a origem da especialização, do gosto e pelo magistério na área do direito eleitoral, né? E nessa função foi coordenador de uma coordenadoria, que eu não sei se ainda existe, doutor Anderson, de apoio aos promotores eleitorais, ainda existe a Existe, coordenadoria? existe. E se tornou aí professor em vários cursos de pós-graduação e cursos preparatórios, inclusive dentro do próprio Ministério Público, e autor de um livro que é referência no tema Direito Eleitoral. Ainda está pela Del Rey? Sim, pelo Del Rey. A Del Rey ainda existe? Existe Del Que, Rey, agora em parceria com a Bretas. Bretas, Isso. que bom. Bom, doutor Edson hoje é presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente desde 21 de outubro. 21 de outubro do ano passado. Então, Edson, fala um pouquinho sobre essa experiência. Qual é a situação atual da FEAM? Eu sou de um tempo, não sei se te disse isso em algum momento, fui da FEAM de 1995 a 1997, mais ou menos, né? Fui assessor de um setor que, à época, chamava Comitê de Normas Técnicas e Administrativas, depois virou DINOP, Divisão de Normas. Bom, a divisão de normas, alguma coisa que já não me recordo. De lá, então, migrei, a partir de um convite do então secretário Dr. Zé Carlos Carvalho, né, para o gabinete. O governo de então, Eduardo Azeredo, estimulava que as secretarias tivessem como que uma assessoria jurídica em gabinete, embora na época toda a assessoria fosse da Procuradoria-Geral do Estado, hoje é a Advocacia-Geral do Estado, e depois de lá sair, já no governo Itamar Franco, né, como superintendente de política ambiental. Também não sei se essa superintendência continua na estrutura formal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Houve um tempo, e eu fui bastante crítico, já fora do Sistema Estadual de Meio Ambiente, da assunção de funções técnicas por parte da SEMAD. Para mim, era incomum um órgão da administração pública direta ter função de fiscalização, análise de processo, em alguns casos, dependendo do porte, do potencial poluidor da atividade, até de concessão de licenças. Seria como que funções dessa natureza fossem geridas no âmbito federal pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Normalmente isso é reservado ao papel de uma autarquia. Sei que a FEAM não é uma entidade autarca, é uma entidade fundacional, Fundação de Direito Público, né? Isso foi uma inovação da Constituição do Estado de 1989, que proibiu as fundações de direito privado. A FEAM foi criada como Fundação de Direito Privado, de serem, enfim, vinculadas à administração pública estadual. E, recentemente, acho eu, a partir de... Acho que foi desse governo Zema, na segunda parte do governo Zema, a FEAM voltou a ter o papel de administração técnica, de avaliação do conteúdo técnico dos processos de licenciamento. Como é que tem sido essa experiência, doutor Edson? Eu sei que houve alguns percalços aí de rota, sobretudo ano passado,
Mas como é que está a FIAM em termos de quadro de pessoal, de capacidade operacional em todas as regionais de análise desse processo? Pois é, doutor Ricardo, muito obrigado, viu, pelo seu convite, né, pela gentileza de me chamar aqui no seu programa, no Tertulianos, para esse bate-papo aqui, né, em torno dessas matérias. Como foi dito, eu assumi a FEAM no dia 21 de outubro do ano passado, a convite do governador, exatamente em razão daquele momento que a instituição vivia, né, de toda aquela turbulência, em razão de desvio de conduta, né, de algumas pessoas, Sim. né, que estavam incumbidas da gestão naquele momento. E foi um convite que me veio no momento em que eu havia acabado de me aposentar do Ministério Público, estava cuidando da minha vida privada, né, Estava voltando para a advocacia? voltando para a advocacia, já tinha aí Inclusive ambiental. ambiental, inclusive, tinha 1 ano e pouco que eu estava advogando junto com as minhas filhas, e aí me veio esse convite, que eu aceitei com muito gosto, né, por causa, muito especialmente, do momento que a instituição vivia, e eu achava que eu tinha uma contribuição a dar para a instituição, principalmente pela longa experiência, né, no serviço público, 32 anos de Ministério Público. Antes disso eu tive 7 anos como escrevente judicial, né, enfim, no Poder Judiciário. Então eu imaginava que era possível a gente agregar alguma coisa, trazer confiabilidade, trazer segurança, acalmar o ambiente, né, que a instituição vivia. Sim. E aí hoje, com 7 meses de instituição, eu creio que nós temos um ambiente um pouco diferente daquele que nós encontramos no dia 21 de outubro, porque era um ambiente de muita insegurança, de muito receio. Afinal de contas, uma instituição que passa pelo que passou fica com seus traumas, né? Então, naquele momento, todo mundo ali com muito receio de tomar decisões, muito receio de às vezes, ter uma conduta mais criativa, um pouco mais, diríamos, fora, né, do padrão, mas na busca de resolver processos, de conduzir processos e dar solução para as coisas. E esse sentimento, eu creio que ele já está praticamente superado, né? Aqui ou ali, às vezes, algumas pessoas ainda têm algum receio, mas nós fomos trazendo de volta essa segurança, com a certeza de que as pessoas que tiveram desvio de conduta, elas já saíram, né? Todas as pessoas que foram, de alguma forma, mencionadas pela Operação Rejeito, como de alguma forma envolvidas com os desvios de conduta, foram colocadas para fora, e todo mundo que está lá é servidor comprometido com a instituição, comprometido com os processos, e, enfim, estamos conseguindo conduzir as agendas da fundação. Algumas medidas, às vezes, para dar mais segurança para o servidor, porque o servidor quer trabalhar, quer resolver os processos, quer decidir, mas também tem uma vida, tem um CPF, não pode, às vezes, comprometer, né, a sua própria vida. E algumas medidas a gente tem tomado para dar essa segurança, né? Eu dou um exemplo bem simples da súmula 01 que nós editamos, a coisa de uns 3 meses atrás, porque o servidor ficava, para você ter uma ideia, doutor Ricardo, ficava com receio de solicitar as informações complementares ao empreendedor uma vez, aquelas informações vinham de forma incompleta ou vinham de forma insuficiente. O servidor, então, optava por arquivar o processo, porque ficava com receio de dar mais uma oportunidade para o empreendedor, de reiterar as informações complementares ao empreendedor e ter essa sua conduta avaliada pelos órgãos internos de controle como sendo uma oportunidade que se dava para beneficiar o empreendedor. Então havia um sentimento extremado, né, de desconfiança em relação a cada ato. E eu, logo que cheguei e encontrei essa situação, disse, olha, não é possível nós arquivarmos um processo com prejuízo para a análise de mérito, simplesmente porque o empreendedor, imaginemos, de 20 informações complementares que foram solicitadas, ele presta 18, esquece-se de 2, ou 2 ele presta de forma incompleta,
E aí nós vamos arquivar um processo desse, perder toda a energia que nós gastamos nesse processo, simplesmente porque não é ou não seria, aos olhos de alguns, possível conceder mais uma oportunidade para completar. Então, nós editamos uma súmula dizendo, em outras palavras, que não constitui ou que não há vedação alguma na legislação para que nova oportunidade seja dada, tendo em vista, muito pelo contrário, a diretriz do Código de Processo Civil de primazia da análise de mérito, da decisão de mérito. Né? Então, nós não devemos nos apegar a questões meramente processuais, devemos, ao contrário, superá-las para chegar ao mérito. Então, coisa relativamente simples, mas que estava determinando o arquivamento de dezenas de processos, o empreendedor muitas das vezes se sentindo até surpreendido com aquela postura, porque esperava que, uma vez prestadas as informações, que ele pudesse ter a oportunidade de, em alguma delas, fazer complementos se porventura o órgão ambiental entendesse que aquela informação não estava suficiente e completa. E isso deu ao servidor, então, segurança para que ele pudesse fazer essa reiteração, e isso hoje está sendo feito de forma muito tranquila, porque o servidor queria fazer, Sim. mas não se sentia seguro para tanto. Esse é só um exemplo das medidas no cotidiano, medidas simples, miúdas, diríamos assim, mas que têm trazido alguma segurança, algum conforto e uma prestação de serviço melhor. Você mencionou a retomada da FEAM, das competências de outrora, né? Porque realmente, até 2023, a competência do licenciamento ficava com a SEMAD, né? Com a Secretaria Sim. de Meio Ambiente, por intermédio das suas superintendências, né? As SUPRANs, e também pela SUPRE, né? Que era aquela Superintendência de Projetos Prioritários. E foi entendido que realmente não fazia muito sentido a secretaria, que deve cuidar da política governamental de meio ambiente, que ela ficasse com esse braço meio executivo, né? Então, essa sua observação era absolutamente pertinente. O Estado percebeu isso em 2023, fez a reforma administrativa e retornou com essa competência, a competência para o licenciamento ambiental, para a FEAM. Então, a FEAM hoje ela tem a sua sede aqui na cidade administrativa, onde ficam a presidência, as diretorias, as gerências e as unidades regionais, as antigas SUPRANs, se transformaram em unidades regionais de regularização ambiental, as URAS, né, que são 9 espalhadas aí pelo estado, a Central Metropolitana, Norte, Triângulo, etc., né, onde os processos de licenciamento são iniciados e processados, e algumas decididas, outras, né, são de competência a decisão é de competência do COPAN, mas, enfim, os processos tramitam por ali. E além da competência para o licenciamento, que foi retomada naquela ocasião, nós temos a competência também para a gestão das barragens e a gestão das áreas contaminadas. Né? Então, esse diríamos assim, em termos gerais, é o cenário atual. O desafio é muito grande, porque a instituição é uma instituição grande, de um propósito muito interessante. Com quantos servidores a FEAM tem hoje? Hoje a FEAM gira em torno de 700, 800 servidores. Nos meus tempos eram 120 servidores. Então, a FEAM é uma instituição grande, né, uma importância inegável, né, para a política de meio ambiente do Estado. O licenciamento, afinal de contas, né, é um instrumento, né, de proteção ambiental, e a gente sabe qual é o desafio, né, da gente conciliar a defesa do meio ambiente com desenvolvimento, né, desenvolvimento sustentável, que é absolutamente importante a gente ter essa visão, né, de que é preciso conciliar esses dois interesses, porque a preservação do meio ambiente não pode, evidentemente, se sobrepor a também o interesse que a sociedade tem no desenvolvimento, no empreendedorismo, que é tão legítimo, enfim, que é tão legítimo quanto. São valores também igualmente previstos na Constituição Federal, né? Então, Edson, alguma coisa que, quando eu saí do Estado, era o quê?
acho que 1900... Bom, foi o começo do governo Itamar Franco, puxa pela memória. 99. 99. Então foi quando eu deixei a Secretaria de Estado, aliás, saudoso Tilden Santiago, à época secretário, né? Por mim tinha uma amizade, um respeito muito grande. Eu já tinha planos de retomar a advocacia, ele... Na época houve alguns pleitos de entidades ambientalistas que eu ascendesse à condição de secretário adjunto, nós conversamos com o antigo secretário da Casa Civil, o Henrique Argrives, né, que sempre estava com o Itamar Franco, mas Tilden já faleceu, né? Mas era um grande personagem, eu diria. Quando eu saí do Estado e voltei para a advocacia, é evidente, né? O Brasil tem um preconceito muito grande contra a figura do advogado. Eu acho que em todas as áreas da sociedade, de modo geral, o judiciário, o Ministério Público quase sempre veem, certamente não era seu caso, o advogado como um estorvo, um problemático. Mas fora do Estado, sempre me chamou muito a atenção. Eu acredito que a vida, os processos históricos, o processo econômico é dialético. Não aquela dialética marxista, mas, enfim, a dialética pressupõe contraponto respeitoso de opiniões, de ideias. Mas eu sempre achei os órgãos ambientais muito desconfiados, ou sectários, e na maior parte das vezes, críticos em relação aos projetos que são apresentados a licenciamento, e muitas vezes desqualificando estudos ambientais. Eu convivo com empresas de consultoria ambiental do mais alto padrão, mas assim, de pessoas com quem eu aprendo efetivamente quase todo dia. O senhor não acha que existe essa carga de confrontação? O senhor tem conseguido trazer os servidores para um padrão de mais diálogo construtivo técnico, né? Porque você pode usar técnica para tudo, para dizer não ou, espera aí, podemos eventualmente dar um sim. O senhor percebe que ainda existe essa polarização? Olha, essa é uma questão importante, né? Porque nós temos, na história recente da instituição, um número significativo de processos que têm o seu andamento dificultado em razão dessas divergências técnicas entre os estudos que são apresentados e a percepção dos analistas do órgão ambiental. Que podem né? estar errados. São, e eu costumo dizer lá que é preciso que nós tenhamos a mente muito aberta, o coração aberto, para receber as contribuições, receber as diversas formas de avaliação de um mesmo fato, né? E nós do direito, nós aprendemos isso, né? Isso é da essência do direito, né? Vários personagens olhando para o mesmo fato e cada um tendo uma percepção diferente. Sim. Né? Eu, enquanto promotor de justiça, tinha uma percepção, o advogado que defendia a parte contrária tinha sua percepção, o juiz tem uma terceira percepção, o tribunal tem uma quarta percepção, e assim, isso tudo é muito interessante, muito saudável, para que a gente enriquece o debate, para que a gente abra a mente. E eu, desde que cheguei lá, talvez trazendo essa experiência, né, desse debate que a gente trava diariamente nos processos, venho trabalhando com os técnicos para que eles compreendam que opiniões diferentes, opiniões divergentes, às vezes, não significam colocar o outro na condição de adversário, e sim de pessoas que vêm para contribuir, né? E é preciso, então, que a gente tenha essa mente aberta. E a gente tem praticado lá essa recepção do corpo técnico do empreendedor. Eu tenho defendido muito isso. Olha, para mim, na minha concepção, sempre foi assim como promotor de justiça e continua sendo. O direito que o usuário do serviço tem de levar a sua
interpretação, a sua compreensão sobre os fatos, à consideração da autoridade que vai decidir sobre o processo. Seja lá no judiciário, o juiz, no Ministério Público, eu sempre recebi as pessoas, e aqui dentro da FEAM eu implantei, posso dizer, desses 7 meses, essa cultura. Vamos receber todo mundo. O empreendedor quer conversar conosco, nós recebemos, vamos ouvir, mas não só ouvir, vamos considerar, né? Eventualmente pode ser que nós não mudemos de opinião, né? Mas, enfim, vamos ouvir, considerar e sempre de coração aberto. Isso que eu acho mais importante. Se tivermos, se formos convencidos pelos argumentos do empreendedor, nenhum problema nisso, muito pelo contrário, né? Ele nos traz uma nova forma de ver as coisas perfeitamente. Nós não podemos ter compromisso com equívocos. Em algum momento da vida pode ser que a gente faça uma leitura equivocada, se ali na frente alguém nos traz luz sobre aquele assunto, nós temos que ter a humildade, e eu diria até mais a hombridade, de reconhecer que há aqui uma forma melhor de ver aqueles fatos e mudarmos o rumo. Não há nenhuma dificuldade para isso. O Ministério Público, espero que não seja uma pergunta desconfortável, mas de algum modo, eu depois da minha saída e depois do governo Itamar, eu acho que, eu não sei se foi já o governo Aécio Neves, mas eu me lembro em alguma das gestões do Dr. Zé Carlos Carvalho, tinha um secretário adjunto, que já não falo há muitos anos, mas um grande amigo, do Shelley de Souza Carneiro, que conscientemente pensava o seguinte: vamos trazer o Ministério Público, eu sei que hoje nem isso é mais possível em função de decisões judiciais e uma reavaliação da própria instituição, né? Mas o Shelley sempre preocupado em fomentar as diversas opiniões, pensava o seguinte: vamos trabalhar juntos, não precisamos ser oponentes, né? Mas, de alguma forma, ainda os órgãos ambientais, eu sei que isso depende de gestões do Procurador-Geral de Justiça, composição de coordenadorias, mas você não acha que essa posição é um tanto quanto preventiva demais, não se devia ou não se deveu a uma atuação mais contundente dos promotores de justiça? Como é que o senhor vê isso no atual contexto? Eu vivi no Ministério Público 2 momentos que eu identifico assim, muito claramente, né? Quando eu entrei na instituição, 30 anos atrás, a instituição era extremamente demandista, né? A nossa formação naquela época era uma formação demandista. Recebe notícias, apura e propõe ação. Transfere para o judiciário a solução dos problemas, como se o judiciário tivesse realmente condição de resolver todas as nossas demandas. Cada vez menos vez menos tem essa condição, por diversas razões. E a evolução foi nos conduzindo para a busca de soluções dentro da própria instituição, nesse diálogo com as pessoas, diálogo com as partes, né? E eu, então, participei dessa transformação e fiquei muito confortável com isso, porque sempre foi a minha vocação encontrar soluções que busquem e apresentem para a sociedade o resultado do nosso trabalho, e não simplesmente a transferência daquilo para o judiciário, e aí fica no judiciário 10 anos, 20 anos, sem resolver aquela questão, e o promotor meio que se sentindo que cumpriu a sua função, fazendo uma petição inicial e protocolando uma ação. E, na verdade, não cumpriu, porque nós não estamos aqui para protocolar ação, né? Nós estamos aqui para resolver problemas. Então, o Ministério Público transformou muito a sua forma de atuar e nos últimos anos tem se consolidado, ou tem consolidado esse modo de agir, que é de buscar solução consensual na maioria das vezes. Dentro desse contexto, dentro da FEAM, eu tenho mantido com o Ministério Público, que enquanto eu estava lá, eu já percebia esse relacionamento próximo entre Ministério Público e Estado, deixando aquela postura anterior de tudo judicializar, etc. Então, essa cooperação institucional, naquilo que é possível, evidentemente, porque há situações em que, às vezes, o Estado tem uma postura, tem um entendimento, uma posição,
e o Ministério Público tem outras, e aí, às vezes, é preciso mesmo, não é possível conciliar, e aí cada um segue com seu entendimento. Mas agora, na FEAM, eu mantenho esse diálogo com os promotores, os coordenadores de meio ambiente, né, dentro do Ministério Público, a gente tem uma relação, né, excelente, e temos construído soluções que visem resolver as questões, resolver os processos, né? Os processos, eles devem caminhar na direção da solução do problema que nos é trazido. No caso da FEAM, o que é trazido para a FEAM é a vontade, a pretensão de empreender, e cabe à FEAM avaliar se a pretensão de empreender está conforme a legislação e conforme a melhor técnica. Estando conforme a melhor técnica, conforme a legislação, nós temos que caminhar para o deferimento. E quando não estiver, que se dê ao empreendedor a oportunidade de ele resolver aquelas pendências, adequar o seu projeto. Ou ter indeferimento, que aliás é um veso dos empreendedores que aprenderam que o licenciamento é só uma etapa para eu obter aquilo que eu quero. Eventualmente, e a premissa de avaliação de impacto ambiental é que alguma coisa pode não ser viável. Eu sei que é difícil aceitar isso. Sim. É igual aceitar perder uma ação judicial. Normalmente a gente acha que tem razão, né? Sim. Quem propõe sempre acha que tem razão. Tem né? razão. A gente costuma brincar, né? Agora, como advogado, a gente costuma brincar que o meu cliente está sempre certo, né? Sempre certo. Então, o empreendedor vai à FEAM com seu projeto, ele acha que seu projeto é o melhor de todos, que o seu projeto está adequado, e eventualmente pode ser que não é essa a percepção do órgão licenciador, que vai caminhar para o indeferimento, mas pode caminhar também para uma adequação, né? E isso tudo me parece ser absolutamente possível, e é importante que tenhamos essa percepção, né, de que os empreendimentos podem se adequar. O senhor, somos da década. O senhor é de 60 ou de 70? 66. 66. Mas o meu mundo era um mundo analógico. Né? Eu me lembro quando tive em Moscou. É curioso isso, né? Ideologicamente, eu sempre fui contra o comunismo, o socialismo da União Soviética, mas eu me considerava tecnologicamente soviético. Fui ao bunker de Stalin, onde, enfim, Nikita Khrushchev, depois, acho que na crise dos mísseis, Nikita Khrushchev era o secretário-geral do Partido Comunista, e tem um bunker no centro de Moscou, né, onde Nikita Khrushchev ficava diante do risco e iminência de uma guerra nuclear. Mas eu sempre me identifiquei com aquela tecnologia, né, do apertar o botãozinho que fica com uma luz, ou claque. No nosso tempo, a TV tinha que levantar, normalmente era o menino, né, menino, troca o canal lá, e tac, TV Telefunken, a marca que ainda existe, curiosamente. Mas, por outro lado, eu às vezes me ressinto de que o licenciamento ambiental ainda está congelado na década de 80. Esses mecanismos, a avaliação de impacto ambiental, vem do direito norte-americano da década de 70. E daí foi a inspiração para os países europeus, e o Brasil a incorporou, né, na Lei 6938 de 81. O que está sendo feito, pensado tecnologicamente? Por que será que esse modelo se perpetua? Eu faço um EIA de 3.000 páginas, agora em versão digital, entrego para o órgão ambiental, que tem que fazer um parecer de 600. Teve um empreendimento minerário que eu participei, por volta de 2012, só o parecer técnico tinha 600 laudas. E as pessoas ainda têm a percepção de que licença boa é aquela que tem 100 condicionantes, né? O senhor não acha que isso precisa mudar? Quer dizer, na era da inteligência artificial, na era dos dados que podem ser compilados e acessíveis, às vezes até reduzir o estudo ambiental e reduzir drasticamente o tempo de análise. Isso está sendo pensado, doutor Edson? Sim, está sendo pensado e executado, né? Nós temos contratos que estão em fase final, inclusive, de cumprimento, de modernização dos nossos sistemas, né? O sistema de licenciamento ambiental, o SLA, né? Que é hoje a porta de entrada dos requerimentos de licenciamento ambiental.
estamos incorporando inteligência artificial nesse sistema, né, de forma que a inteligência artificial vai contribuir desde a fase de formalização, com a verificação do preenchimento dos requisitos e já a sinalização para o próprio usuário. O próprio usuário, ao preencher, ele vai tendo sinalização do sistema sobre estar conforme ou não, ou o que está faltando num determinado documento. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, hoje se apresenta um estudo e aqueles profissionais que assinaram o estudo, por exemplo, algum deles esquece de colocar a sua RT. Hoje, isso é colocado dentro do processo e precisa de um analista verificar isso e dizer para o empreendedor, né? Aí que sabe-se lá quanto tempo depois vai dizer para ele, olha, está faltando aqui uma RT do profissional responsável por esse estudo. O sistema ele está sendo construído e é uma entrega que já virá nos próximos dias, para que, ao subir com o estudo, o próprio sistema já diz para ele, olha, está faltando aqui a assinatura de um dos profissionais, está faltando aqui a RT, está faltando aqui o CREA, e aí ele mesmo vai tendo a oportunidade de resolver aquilo. Imagina quanto tempo isso não vai economizar na tramitação. E também inteligência artificial na análise dos próprios estudos ambientais. Nós tivemos, né, nós todos assistimos isso, né, até no âmbito do judiciário, nós tivemos um preconceito muito grande com a inteligência artificial logo que nós começamos a lidar com ela. Ah, juiz agora vai dar sentença com a inteligência artificial? O preconceito continua, né? Mas os tribunais já estão usando. Né? E naquele primeiro momento eu me lembro que havia inclusive ameaças do Poder Judiciário com advogados que usavam inteligência artificial. Né? Agora os próprios tribunais estão usando inteligência artificial para, pelo menos, resumir o processo, né? Por exemplo. Agora o juiz pode, o advogado não, como sempre. O juiz pode, no colegiado, né, nos tribunais, ler os votos, muitas vezes que não foram, aliás, a maior parte das vezes não foram elaborados pelo julgador, né? Mas o advogado não pode ler no sustentação oral. Mas o judiciário pode usar a IA. Pode usar a IA. E nós precisamos usar a inteligência artificial, né, romper com esses preconceitos que porventura ainda existam, porque ela é uma ferramenta que está aí posta, super útil, interessante, lógico que sempre com a supervisão humana, porque inteligência artificial não vai substituir a mente humana. E então estamos caminhando para isso, estamos caminhando, e é uma entrega já dos próximos dias também, com um banco de dados sobre condicionantes, porque a nossa intenção é padronizar as condicionantes por meio, né, por atividades, por empreendimentos, para que nós tenhamos um mínimo de previsibilidade. Né? O empreendedor, quando ele vai instalar um laticínio, ele já tem ideia de quais são as condicionantes que o empreendimento dele vai ter que observar. Claro que naquele rol de condicionantes padrão, naquele caso concreto, alguma pode não se aplicar, o analista vai dispensar aquela condicionante justificadamente, mas há então essa ideia de padronização e publicização, principalmente, para que todo usuário já saiba de antemão quais são. Em muitos debates que agora se intensificaram, né, ao ensejo da entrada em vigor da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, fica aquela pergunta latente, né? Aliás, duas. Primeiro, se a lei é boa, e depois se a lei era necessária. Em grande medida, o Brasil tem culturas diversas, culturas administrativas muito diferentes, talvez haja algo de positivo em padronizar minimamente esses critérios. Mas eu sempre alertava para aquilo que é uma raridade na administração pública brasileira, tanto mais porque, enfim, muitas vezes por composições partidárias, né, de ocupação de cargos nos órgãos administrativos, isso em qualquer estado, no âmbito federal, né, há uma alternância e na nossa cultura, né, cada um quer imprimir propriamente uma marca e deixar o seu legado, não é um legado da instituição para a sociedade. Sempre me incomodei muito com a falta de gestão, gestão de pessoal, gestão de prazos, de eficiência na análise técnica. Muito disso poderia
ser evitado, ou necessidade de algumas definições legais com gestão. A ideia de súmulas, né, que o senhor introduziu é fantástica. O pensamento orçamental é uniformizado, claro, súmulas podem ser modificadas diante de novos fatos, né, mas as pessoas saberem, olha, não tem uma súmula fina que diz isso. Para quem precisa do sistema, eu já sei a regra, e dentro os seus servidores não tem que ficar ligando para o seu gabinete para saber se pode. O que está sendo feito? Ainda existe essa meta de prazos por unidade regional? Isso é controlado? Eu sei que existem prazos de análise associados a cada modalidade de estudo Sim, ambiental, né? E sim. procedimento licenciatório. Como é que está isso hoje? Sim, nós temos, além dos prazos previstos na lei, né, para os processos, nós temos os prazos da FEAM. Né? Então, a FEAM tem seus prazos, que inclusive são menores do que os prazos previstos na lei, e isso é acompanhado muito, muito rigorosamente, né? Mensalmente sai o resultado das metas, e há inclusive incentivos funcionais para aqueles que cumprem as metas. Então, posso dizer que as metas hoje elas são perseguidas pelos servidores de forma assim, muito, muito intensa, há um comprometimento com as metas, seja pela ideia, pela convicção que todos temos de que é preciso prestar o serviço da melhor forma possível, seja mesmo por esses incentivos funcionais que nós temos associados ao cumprimento dessas metas. Tem uma coisa que eu observei, inclusive acompanhando o perfil do CISEMA, né, que é o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o da FEAM em particular, o senhor mesmo premiando, não necessariamente com reflexos no status remuneratório do servidor, mas com uma placa, porque as pessoas, cada um se motiva com uma coisa na vida. Né? Tem gente que se motiva só com salário, ou com aumento de salário, tem gente que se motiva com reconhecimento, Sim, né? sim. Nem só de pão e água vive o ser humano, né? E eu sempre acho muito bonito destacar, dar uma placa para o servidor que cumpriu metas. Sim. Né? Isso é rigorosamente uma novidade em Minas Gerais, nunca houve. Sim. Sim. E nós temos reuniões bimestrais alinhamento. de alinhamento, né, das unidades regionais, né, que a gente reúne os 9 chefes regionais, com os coordenadores também, coordenador de análise técnica e tal. E nessas reuniões nós sempre salientamos aquelas unidades regionais que têm melhor desempenho, como forma exatamente de reconhecimento. Né? E quando você falou que cada ser humano tem, né, as suas recompensas, né? Muitos servidores, e um dia desse eu fiz um reconhecimento à atuação de uma gerente nossa que tinha acabado de assumir em razão da licença maternidade da gerente anterior. Ela assumiu numa semana, ela tomou pé de toda a situação, e numa reunião lá conosco, com o empreendedor, ela deu um show assim de demonstrando conhecimento de tudo que ela tinha pego lá na gerência dela, e eu fiz questão de fazer esse elogio. E depois eu fiquei sabendo que ela ficou lá toda feliz junto com a equipe dela, porque o presidente elogiou, porque o presidente... Então essas coisas são importantes, né? A gente valorizar o trabalho dos servidores que trabalham com dedicação, com empenho e apresentam resultados. Se não nos é possível premiar com melhores salários, porque salários, né, remuneração tem toda uma... Né, tem aprovação na Assembleia, tem lei de responsabilidade fiscal, Sim. Enfim, temos as nossas dificuldades, os nossos limites, mas outras formas de reconhecimento estão ao nosso alcance, e a gente precisa de incorporar isso no dia a dia. Né? Muito bem. Doutor Edson, normalmente o que a sociedade espera do órgão ambiental se mede com números de licença concedida. Né? Eu imagino, acho que vi o secretário Lissandro Norton recentemente em alguma apresentação mostrando esses números. Óbvio que eles são fundamentais, né? Boa parte do trabalho do órgão ambiental se afere com licenças concedidas ou eventualmente denegadas. Como é que estão esses números? Eu estou interessado mesmo em ouvir a sua opinião sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Né? Porque as pessoas tendem a imaginar que a lei é capaz de
criar algumas rotas e alguns caminhos que agilizem o número de licenças ambientais. Eu sempre disse, porque eu vi isso nos bancos da graduação, já há 34 anos, que a sociedade se muda por sangue, suor e lágrima. Lei instrumentaliza, mas sozinha ela faz pouca coisa, né? Como é que está esse volume? O senhor acha que a Lei Geral do Licenciamento, já entrando nela, contribui com a maior eficiência na atuação da FEAM? Olha, eu concordo totalmente com as suas colocações, né? Primeiro, vou te dar números aqui, assim, bem rapidamente. No ano passado, nós tivemos 2.100, pouco mais do que isso, não chegou a 2.147 licenças, processos de licenciamento decididos, né? Entre deferidos, indeferidos e tal. O indeferimento, felizmente, ele é um número bem baixo, né, se considerado esse número. Então, 90% dos requerimentos chegam ao final com deferimento de licença, o que demonstra a conformidade do empreendimento com a técnica e com a legislação. Esse ano, até agora, foram 600, quase 650 processos decididos. São números importantes, são números significativos, né, de processo. A lei geral, eu acho que a lei geral, e aí concordo perfeitamente que a lei só não muda as coisas, mas neste caso eu acho que ela contribui em alguns momentos, porque, por exemplo, né, a participação das autoridades envolvidas, né, que hoje autoridades envolvidas, antes, né, eram órgãos intervenientes. O nome é até melhor, autoridade envolvida no atual contexto do país é ruim de ouvir. Traz uma ideia aí de ruim, né? ruim. Mas a participação dessas autoridades envolvidas ou órgãos intervenientes que são ouvidos no processo de licenciamento, que antes a gente ficava eternamente aguardando uma anuência de um órgão qualquer, né? E enquanto não vinha essa anuência, nós não podíamos decidir o processo, ou, na melhor das hipóteses, decidir conceder a licença sem efeitos, o que não significa nada para o empreendedor. O empreendedor não quer uma licença que não produz efeitos, ele precisa de uma licença que produz efeitos. Ele precisa de uma licença que permite que ele instale, permite que ele opere. Se a licença não permite que ele opere, que ele instale, não adiantou de muita coisa, mas era a solução encontrada ali naquele momento para que a FEAM pudesse, pelo menos, entregar o seu serviço, né? E o empreendedor ficar na pendência daquele outro órgão. Agora, como a lei diz que o processo não para ao aguardo dessa autoridade envolvida, dessas instituições, eu creio que isso vai dar ao processo uma maior celeridade na medida em que a gente vai poder decidir, primeiro, conduzir o processo, tocar o processo, e decidir o processo, dando a licença com efeitos, mesmo que essa autoridade envolvida, que esse órgão interveniente não traga a tempo, né, dentro do tempo fixado na lei, a sua contribuição para aquele processo. Então, nesse ponto, eu acho que a gente vai ter uma possibilidade de concluir os processos em tempo razoável. A mim sempre espantou essa tendência da legislação de criar essas condicionalidades ou vinculações autorizativas, né? Então, a licença, isso acabou agora com a Lei Geral de Licenciamento, né? A lei do SNUC dizia que a licença ambiental depende de autorização do órgão que administra a unidade de conservação. Isso agora acabou, tanto quanto a tal anuência prévia do IBAMA tratando-se de supressão e intervenção no bioma Mata Atlântico. A interveniência, para mim, é de uma irracionalidade, não precisa concordar comigo, porque na sua condição de autoridade de licenciamento fica ruim, mas ela ser pressuposto de licenciamento quer dizer, o órgão ambiental ou ele é senhor do conhecimento, ou da capacidade de avaliar questões afetas a comunidades tradicionais, quilombolas, ou não dá para dizer que só o INCRA tem a capacidade para isso. Este ano, acho que foi este ano, ou final do ano passado, dividimos uma mesa num evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais,
em que eu transmiti uma informação que me foi dada por um ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, que no INCRA hoje existem 1.000 processos ligados à componente quilombola. Quer dizer, se eu entrar hoje, tem 1.000 na minha frente. Os prazos, incluem o prazo de 90 dias da lei geral, é quase que piada diante de 1.000 processos para analisar, em que todas as fases, plano de trabalho, SEQ, PBAQ, tudo tem que ter avaliação nas comunidades. Aí você pensa uma comunidade no interior do Pará, dentro de uma floresta nacional. Quase. Normalmente as comunidades não querem reuniões por vídeo, né? Então, bom, enfim, né, a destrava que isso proporciona já é, como o senhor disse, um grande passo. Mas, no geral, o senhor achou a Lei Geral do Licenciamento produtiva, adequada? Cadê o decreto? Não está em gestação aí? Tá. O parto está demorando, sim, hein? está demorando, né? Eu reconheço que está demorando, né? Mas nós passamos por um momento assim de maturidade, né? Tivemos que amadurecer realmente algumas coisas, mas a redação já está fechada. Nos próximos dias, né, essa redação foi fechada lá, né, entre FEAM, SEMAD e as outras casas, e essa redação foi apresentada a alguns atores interessados no processo de licenciamento, e agora, essa semana, ela vai ser, inclusive, apresentada para outras secretarias de governo que têm interface Sim. com o processo de licenciamento, para que a gente, então, bata o martelo. Da nossa parte, a redação já está fechada. E agora a gente só precisa desse compartilhamento com outras secretarias, né? Porque tem ali a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem a Secretaria de Agropecuária, que tem interesses ali no processo de licenciamento, mas eu acredito que agora coisas de alguns poucos e pouquíssimos, quero eu, para que o decreto saia. E aí a gente tem uma transição aí segura, né? O senhor, uma vez, quando lhe perguntei, me deu uma resposta que me pareceu quase definitiva. Também não é fácil para o Estado ajustar esse timing quando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a qualquer momento, que ainda não sobreveio, eu sei que o último andamento das 3 ações diretas de inconstitucionalidade agora tem uma ação declaratória de constitucionalidade, a qualquer momento o Supremo pode desfigurar a lei, apesar Sim. de 17 anos em tramitação no Congresso, né? Teve uma tramitação de 17 anos. Essa é uma preocupação? Isso, era uma preocupação, né? Mas também a gente não podia ficar engessado por causa disso, porque nós sabemos que a qualquer momento pode ter uma liminar, como também pode levar 1 ano, 10 anos, 20 anos para sair alguma coisa. Então nós não podemos ficar esperando. Então fizemos o dever de casa, fizemos os estudos e preparamos o decreto. Se vier uma liminar ou qualquer coisa do tipo nessas ações, ou mesmo decisão de mérito, nós vamos ter que rever o caminho e reeditar, enfim, ajustar aquilo que tiver que ajustar. Mas estamos avançando. Doutor Edson, o Ministério Público de Minas Gerais, durante um período, talvez a partir de 2010, 2011, judicializou várias situações, principalmente relacionadas a empreendimentos hidrelétricos, exigindo ou demandando que o judiciário impusesse a tal da avaliação ambiental integrada e avaliação ambiental estratégica. Esses 2 instrumentos estavam incorporados como mecanismos operacionais dentro do projeto de lei desde o 3179, que acho que de 2004, né? Acho que Luciano Zica era o deputado que apresentou o projeto original, e em algum momento desapareceram na longa tramitação entre a Câmara e o Senado. Isso tem sido considerado na análise ambiental, de exigir estudos integrados? Eu particularmente, já tentei conhecer um pouquinho desse mecanismo. Eu acho até quem se diz especialista nele tem dificuldade para saber aonde isso nos leva, né? Integrado considerando outros aproveitamentos da mesma natureza ou outras atividades. E aí, qual é a equação que vai dizer, não, aqui já está muito conurbado, não é a expressão adequada, muito
muitas atividades. Isso tem sido considerado na análise ambiental pela FEAM? Esse é um tema dificílimo, né? Eu costumo brincar assim, né? Que é a pergunta do milhão, né? Que quem encontrar essa solução encontrou. Enfim, é uma dificuldade, a gente tem sido demandado às vezes, né? Pouco tempo atrás, nós recebemos uma recomendação do Ministério Público Federal para considerar os efeitos sinérgicos cumulativos dos vários empreendimentos numa determinada mineração numa determinada região. E o que a gente tem considerado é que não há realmente legislação que imponha isso ao empreendedor. Não há. Né? Não há, só há na questão das PCHs. E foi normatizado pelo Copan, né? Normatizado e tal. Então, nessa temática, tudo bem. Agora, nas demais, e aí a percepção que a gente tem, e aí vai uma percepção minha, né, em particular, não necessariamente como presidente da FEAM, é que nós não podemos, não obstante o princípio da precaução, etc., nós não podemos, enquanto administração, exigir do empreendedor algo que a lei não impõe efetivamente, né? Então, temos esses desafios. Mas que, por outro lado, também, os estudos ambientais, né, e vejam, né, recebam essa minha fala com a devida compreensão. O estudo ambiental que é feito, o estudo ambiental que é feito para um segundo empreendimento implantado numa mesma região, ele já vai, de alguma forma, refletir os impactos do primeiro empreendimento. O primeiro empreendimento se instala, modifica ali algumas condições ambientais, o segundo haverá de captar aquelas modificações e levar isso. O terceiro, o quarto, o quinto, etc. Então, de alguma forma, a realidade do local já é traduzida nos estudos ambientais, né? Agora, falar especificamente sobre efeitos cumulativos, sinérgicos e tal, esse é um desafio que eu acho que a gente precisa passar por legislação. Acho que não é simplesmente o órgão ambiental exigir porque quer exigir ou porque alguém quer que seja exigido, né? Então, essa é a minha concepção. O senhor acha que a lei perdeu a chance de abordar ou criar também um roteiro, um conteúdo, um termo de referência mínimo para tal polêmica, consulta livre, prévia informada? Eu sei que este governo, né, salvo me engano, no ano passado, por decreto, né, tentou lançar algumas luzes sobre esse tema e o assunto foi, como sempre, né, processo político brasileiro, os próprios políticos que reclamam da intervenção do Poder Judiciário são os mesmos, pela polarização partidária, levar isso para o Supremo Tribunal, que suspendeu a eficácia do decreto, depois ele veio a ser revogado. Há alguma luz também sobre esse tema? Como é que... Porque, vez por outra, ações judiciais são propostas, ou comunidades exigem, o Ministério Público Estadual, Federal também o fazem. Tem alguma diretriz sobre esse tema? A CLPI é o tema do cardápio do café da manhã, do almoço, do jantar e do lanche antes de dormir. Antes de dormir. Nós falamos em CLPI absolutamente todo dia, toda hora. Agora mesmo, na parte da manhã, eu participei de uma reunião tratando de CLPI. Na sequência, uma outra reunião, CLPI. E eu acho que a lei geral, ela perdeu... Né, se eu posso fazer uma crítica à lei geral, a crítica ela perdeu a oportunidade de tratar de CLPI. Porque a gente não tem, né, nenhum regramento, a não ser a própria OIT 169, nós não temos nenhum regramento sobre CLPI. Não tem uma norma, não tem absolutamente nada dizendo como que a CLPI deve ser feita, por quem deve ser conduzida, em que situações. Simplesmente uma AIT dizendo é preciso fazer consulta livre, prévia informada às comunidades quando houver impacto direto do empreendimento. Só isso, né? Basicamente. E o procedimento dela, quando o Estado tentou fazer, teve aí essa reação, né, que você muito bem lembrou, de liminar suspendendo, e aí o governo depois acabou revogando. Mas nós temos amadurecido muito a compreensão sobre CLPI, muito. Como eu disse, café da manhã, almoço e jantar, CLPI.
E, né, desde que eu cheguei na FEAM até hoje, eu percebo um amadurecimento muito grande. Hoje nós estamos com essa questão assim, praticamente resolvida na nossa cabeça, né? Mas temos também a consciência da dificuldade de editar normas a respeito, tendo em vista exatamente esse problema da polarização e de que tudo que se constrói vai ser objeto de questionamento e, quem sabe, até de suspensão de normas, né? Então, a gente está caminhando aí com muito cuidado nessa matéria, mas eu posso dizer que hoje a gente tem essa percepção de que, olha, nós temos uma diretriz básica na lei, na OIT 169, que há que ser considerada que é o impacto direto, se tem impacto ou se não tem impacto, isso é uma questão central, e tem essas contribuições que na portaria interministerial dos raios, né, de distância do empreendimento, agora a lei geral tem raios menores, inclusive, que nós 5 quilômetros, né? 5 quilômetros para mineração né, e alguns outros. E nós temos, então, essa percepção de que devemos adotar os raios da nova lei como uma presunção relativa de impacto, a ser confirmada essa presunção ou não pelos estudos ambientais oferecidos pelo empreendedor. Então, está dentro do raio, há uma presunção relativa de impacto. Essa presunção relativa de impacto ela pode se confirmar ou pode não se confirmar, a depender dos estudos que o empreendedor trará para dentro do processo. Então, em linhas assim bem gerais, são essas as percepções que nós temos Essa tido. matéria vai ser refletida neste decreto? Não. Eu entendo porque também ninguém... Se o Estado normatiza esse tema, vão dizer que só a União poderia fazê-lo. Se o Estado se arvora no papel de realizador das consultas, vão dizer que é o INCRA. Que tem que ser INCRA ou que tem que ser FUNAI. Então é muito difícil. Muito difícil ser gestor público nesse contexto. Estou preocupado com o seu horário. Eu estou com o meu tempo vencido. Então, o senhor tem a palavra, doutor Edson. Já mais uma vez agradecendo. O senhor sabe que eu tive a oportunidade de fazer isso de viva voz em seu gabinete recentemente. Né? Eu sempre tive uma advocacia absolutamente técnica, tenho cá muita resistência política. Eu acho que quando a política entra pela porta, não concorde com isso, por favor, você não pode fazer. O resto sai pela janela, né? Pelo menos a política menor, né? A sociedade não pode se abstrair do processo político participativo. Mas tive a oportunidade de reconhecer isso pessoalmente, a qualidade do seu trabalho, né? Finalmente, quem é usuário do sistema volta e se surpreende ao dizer, poxa, o presidente ouviu minha reclamação, o presidente deu encaminhamento ao meu problema, o presidente garantiu numa reunião que, olha, argumente, protocole um documento formalmente, tem o seu argumento, nós vamos avaliar com toda tranquilidade, sem polarização, sem maniqueísmo, né? Então, eu tenho só a enaltecer a tranquilidade que o senhor deu, a credibilidade que o seu nome traz ao trabalho na FEAM. Mas o senhor está com a palavra para encerrar. Mais uma vez te agradecendo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi um bate-papo extremamente construtivo, rico, né? Especialmente pelas suas contribuições. E eu devo registrar aqui também que eu também só o conhecia por nome, né? Aliás, por nome todos te conhecem, e fiquei conhecendo a partir do momento que eu assumi a FEAM, e foi muito gratificante, né? Conviver com a sua, primeiro, com a sua competência, com a sua dedicação aos processos, né, dos seus clientes lá junto à FEAM, e também pela forma cortês, gentil com que sempre me tratou. Então eu deixo aqui de público também o meu agradecimento. Como eu disse, né, muito obrigado por ter participado aqui, ter a oportunidade, né, de trazer para o seu podcast um pouco, né, da visão da FEAM sobre as coisas e até informação sobre como a FEAM está se comportando, está se preparando para enfrentar os desafios do licenciamento ambiental. Perfeito, muito obrigado.